e A Razão do Espiritismo, de Michel Bonamy. Também faz parte do Catálogo Racional, altamente recomendada por Allan Kardec, e foi escrita por um juiz de direito de primeira instância de Villeneuve-sur-Lot. Também era membro do Conselho Geral de Tarn-et-Garonne e era membro do Congresso Científico da França. Aderiu à doutrina espírita e escreveu essa obra maravilhosa, tornando-se depois presidente honorário do Círculo da Moral Espírita, em Toulouse, na França. Esta é uma obra filosófica. Esse é o foco. Desenvolver a filosofia espírita. Os espíritos anunciaram, depois do lançamento do romance Mireta, em 1866, que viria uma obra que marcaria a história da filosofia espírita. Allan Kardec diz, essa foi a obra. Bonamy cita vários pensadores cientistas, como Newton, Dr. Pointer, Platão, Thomas Erskine, João Crisóstomo, filósofo dos primeiros séculos do cristianismo, e Joseph de Maistre, metafísico e místico cristão. Todos autores de peso, e muitos outros que não deu para colocar nesse slide. Ele cita o Sócrates, o Cícero, e vai citando e aplicando os ensinamentos deles à doutrina espírita. Nada melhor do que conhecer, primeiramente, o que é que ele fala na introdução. Aqui tem a motivação da escrita desse livro. Não nos contentamos com as afirmações e os argumentos da doutrina. Veja o espírito filosófico. Não se contenta com verdade pronta. Não somente nos asseguramos da realidade dos fatos, mas perscrutamos com uma atenção minuciosa os princípios que dela se fazem decorrer. Além dos fatos, foi atrás dos princípios. Buscamos a sua razão com uma fria imparcialidade, sem negligenciar o estudo, não menos consciencioso, das objeções que opõem os antagonistas. A verdadeira filosofia, lá com Platão, é dialética. Você tem uma tese e uma contratese, ou antítese, e é do confronto, do diálogo entre essas duas teses opostas, que surge a síntese. E é dessa maneira que os espíritos se abrem, deixam de ficar fechados em suas pequenas verdades, se abrem, e esse confronto permite verificar a força dos argumentos que já se tem. Um argumento, quando confrontado com sua objeção, é possível você medir a sua força. Se ele se mantém e persiste, apesar das objeções, é um argumento sólido. Se não, se ele se esfrangalha com as objeções, é um argumento fraco, melhor até que se vá, para que nós possamos buscar outros. É assim que há o progresso das ideias, pelo confronto. Como um juiz que ouve as duas partes adversas, pesamos maduramente o pró e o contra. Foi, portanto, depois de ter adquirido a convicção de que as alegações contrárias não destroem nada, de que a doutrina repousa sobre bases sérias, sobre uma lógica rigorosa e não sobre devaneios quiméricos, de que ela contém o germe de uma renovação salutar do estado social, surdamente minado pela incredulidade, é que acreditamos dever dar nossa apreciação pessoal e as deduções que tiramos de um estudo atento. Então, é uma das obras mais meditadas e cuidadosas da doutrina espírita. Ele pegou as objeções filosóficas, e posso citar aqui também científicas e teológicas, lançadas contra a doutrina espírita em seu começo, e respondeu a todas. É um dos livros mais profundos de doutrina espírita. Para a nossa meditação, o primeiro conselho que deverias ouvir da vossa razão seria o de humilhar vosso orgulho e aurir em uma outra fonte as luzes que não pudeste encontrar e não poderíeis encontrar em vós, e o de entrar largamente, antes de tudo, na via prudente da dúvida, que é o encaminhamento em direção à verdade. Nada mais filosófico, a filosofia surgiu da dúvida. A primeira pergunta filosófica foi feita por Tales, e depois
Sócrates passou a vida perguntando. Sei que nada sei, quero saber. Isso é o amor à sabedoria, né? Todo homem convencido e consciencioso, diz ele, consagrando suas meditações à difusão de uma verdade fecunda para a felicidade da humanidade, molha a sua pena, porque eles escreviam com pena antigamente, né? Molhava no tinteiro, na atmosfera celeste, onde nosso globo está imerso, e recebe incontestavelmente a centelha da inspiração. Uma vez que, filosoficamente, está demonstrada a existência da alma, do espírito, e que esse espírito tem relações com o mundo visível, há uma sintonia. Ele está aqui falando da mediunidade, a inspiração. Você molha a caneta na atmosfera celeste que você cria pensando no bem da humanidade. Depois ele fala, o filósofo espírita, todos temos condições de ser filósofos espíritas, chamado a levar suas investigações a novos e esplêndidos horizontes, não tem por limite senão o infinito. Nada está fechado, pronto e acabado. A doutrina é progressiva e deve se encaminhar à medida em que novos raciocínios chegam e que paradigmas são vencidos, deixados para trás. E por fim a filosofia conduz ao espiritismo, e o espiritismo leva de volta a filosofia. Veja que a maioria dos filósofos vai investigando a natureza das coisas, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Essas três questões costumam resumir o caminho do filósofo, explicar a origem, o fim e o porquê da existência. Esse autor aborda todas essas questões. E ele mostra que se você não para no caminho, porque algum dogma te impede de avançar, ou porque o ceticismo vira um atoleiro para o seu conhecimento, e você avança, parece que todas as conclusões convergem para o espiritismo. Veja os grandes sábios, Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, todos esses autores, na medida em que não pararam na investigação, acabaram chegando em alguma conclusão de um princípio espírita. Seja a reencarnação, seja a mediunidade, seja a existência do espírito após a morte, ou o progresso universal, né? Também. Todos esses assuntos são tratados, ó. E alguns outros que não coube aqui. O princípio do bem e do mal, a reencarnação, tudo a partir de argumentos filosóficos, né? A questão do inferno, que ele desmonta o argumento do inferno e mostra que as penas não são eternas, mais ou menos o que Kardec fez no céu e inferno, né? Só que ele desenvolve um pouco mais. A missão de Cristo, o que é o purgatório, o céu, a pluralidade dos globos, mostrando a partir de princípios metafísicos, filosóficos, de causalidade, de finalidade, que as coisas não podem ter uma existência sem objetivo. Portanto, para que serve isso tudo aí no céu, que a gente vê à noite, se não é só para enfeitar, né? Tem que ter alguma razão suficiente. Então, a habitabilidade é evocada aqui. A caridade, os deveres, os anjos e os demônios, inclusive os tempos preditos, a prece e a fé. A fé tem que ser raciocinada. Que esse autor fortalece a fé raciocinada, porque ele o tempo inteiro bate nas verdades assentadas. Ele quer inquietar, sabe? O filósofo é assim, ele quer inquietar. E esse autor é assim. O que Kardec fala? Vamos terminar com essas falas de Allan Kardec. A obra que anunciamos, veja, é a primeira publicação deste gênero, onde a questão filosófica seja encarada, em todas as suas partes e em toda a sua altura. Pode-se, portanto, dizer que ela inaugura uma das fases da existência do Espiritismo. Olha a importância. Inaugura uma das fases de existência da doutrina. Marca a fase filosófica após a fase experimental. O que a caracteriza é que não é uma adesão banal aos princípios da doutrina, ou uma simples profissão de fé.
Não. Mas é uma demonstração rigorosa, onde os próprios adeptos encontrarão percepções novas. Ele abre o alcance da doutrina. É uma defesa em regra, onde se reconhece o advogado que quer reduzir a réplica aos seus últimos limites. Ou seja, ele pega cada teoria oponente à doutrina e ele vai minando passo a passo cada ponto, para mostrar como elas não mantêm força perante a lógica espírita. O autor não se limita a emitir sua opinião, ele a motiva, no sentido de que dá os motivos da sua crença, e dá a razão de ser de cada coisa. Por isso que justamente intitulou o livro A Razão do Espiritismo. Qual é a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega? Aceitam os mesmos princípios. O que tem fé cega e o que tem fé raciocinada. Você pode ter fé cega na reencarnação ou fé raciocinada na reencarnação. Qual é a diferença? Quem tem a fé raciocinada entende o porquê. Consegue debater contra as objeções. Quem tem fé cega, não. A fé cega é uma simples questão de autoridade. É assim porque é assim e ponto final. E a pessoa não tem base. Então, estimulando a fé raciocinada, ele estimula precisamente a busca das razões, os porquês por trás de cada detalhe da doutrina. Publicando essa obra, continuou aqui o Kardec, sem cobrir sua personalidade com o menor véu, o autor prova que tem a verdadeira coragem da opinião. Ele assumiu publicamente como juiz a doutrina espírita e sofreu muito. Se você pega a biografia, tem um resumo aqui no início que eu incluí, ele sofreu muito preconceito, como Kardec também sofreu. E o exemplo que dá é um título ao reconhecimento de todos os espíritas. Ou seja, Kardec fala que todos os espíritas devem reconhecimento a esse autor. Nós aqui nem conhecemos ele, né, direito. Sumamente importante. O ponto de vista em que ele se colocou é o das consequências filosóficas, morais e religiosas que constitui o objetivo essencial do Espiritismo, e dele fazem uma obra humanitária, mostrando as consequências sociais da doutrina espírita. E esse é o último ponto. A obra do Sr. Bonamy marcará nos registros do Espiritismo. Por isso eu salientei no começo, são obras históricas que estão aqui sendo lançadas. Não somente como primeira em data no seu gênero, mas, sobretudo, por sua importância filosófica. O autor aí examina a doutrina em si mesma, discute seus princípios. Às vezes a gente não discute os princípios. Esse autor estimula a discutir os princípios, dos quais tira a quintessência, o sumo, fazendo abstração completa de todo personalismo, que exclui qualquer pensamento corporativista. Não está falando só para espírita, está falando para todo mundo. Qualquer leitor pode beber nessa fonte. Então, são obras fundadoras e que nós deveríamos dizer precisam ser o máximo, né, divulgadas para que os espíritas possam voltar àquela raiz filosófica e científica que constitui a doutrina espírita, para que jamais desvie do seu objetivo, né? Nós não podemos pedir para o espiritismo mais do que ele pode dar, e o que ele dá mais é conhecimento, é instrução, porque isso consola, porque isso mostra a nossa realidade espiritual e assim fundamenta o porquê do sofrimento, do nascimento, tudo em vista de um aprimoramento, de uma evolução que todos nós temos no nosso porvir. Então eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Boa noite.